Tamer, tá me ouvindo? Tô ouvindo você, Renato. O pessoal tá ouvindo bem aí? Aumentei um pouquinho, vê se tá melhor. Tamer, dá um olá para nós aqui. Oi, pessoal, como vocês estão? Acabei de chegar agora mesmo de Orlando. Tô mais ou menos só 30 minutos aqui na minha casa e a primeira coisa que eu fiz foi vir aqui fazer um podcast no Ironberg com o pessoal aí. Obrigado, Tamer. Sei que você tá mega cansado, não deu tempo nem de dar um oi aí para a família, mas nós seremos breves e objetivos. Primeira pergunta, Tamer. Franciele Matos, primeiro colocado, Ângela Borges, segundo colocado, Isa Pereira, terceiro colocado, Yarishi na quarta colocada, Gil Chitarra, quinta colocado. Hoje, podemos dizer que nós temos um padrão da wellness estabelecido? Bom, primeiro eu falei isso já há muitos anos. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala padrão, porque não existe uma pessoa em particular que tem um padrão. O nosso esporte não é diferente do que qualquer outro esporte. A Franciele Matos foi a melhor naquele dia, mas a Isa Pereira podia ter ganho, a Ângela podia ter ganho, a Isamara podia ter ganho. Essa é a beleza do esporte que a gente tem. Naquele dia, a Franciele era melhor, ela mostrou que era a favorita e entrou com o melhor físico da vida dela, porque a Ângela também estava num físico incrível naquele dia. Você acredita que as formações musculares ali, que são diferentes, tanto da Yarishna, quanto da Ângela, quanto da Fran, principalmente nas poses de costas, influenciam na no que a atleta tem que buscar na wellness ou não? Aquilo é uma particularidade fisiológica de cada um dos atletas e nada muda. O que vale mesmo é a relação de proporção e definição muscular. Sem dúvida. A relação de proporção e definição é o que os juízes estão olhando mais especificamente. Existem diferenças anatômicas entre um bíceps e o outro. O bíceps do Ronnie Coleman não é exatamente que nem o bíceps do Jay Cutler. Os dois ganharam o Mr. Olympia. Não é um bíceps que é o padrão. É o bíceps em proporção ao corpo dele. Eu vi alguns comentários, por exemplo, falando da gota, da Ângela, isso, o juiz não está vendo nisso, ele está vendo a proporção total do corpo do atleta. Eu achei que a Franciele ganhou, ela estava muito bem de frente, a Ângela estava muito bem de frente, e eu achei que ela estava um pouquinho melhor que a Ângela de costas, o que é um pouco até surpresa para mim, porque essa é uma pose geralmente dominante da Ângela Borges. Agora, eu acho que a Isa Pereira estava com uma package muito completa também, muito bonita. E a Isamara, que ficou em sétimo lugar, outra brasileira com um corpo muito lindo, eu acho que ela também tem um futuro muito grande. No final do dia, o Brasil deu muito orgulho para nós. Não existem perdedores, só vencedores. Perfeito. Tamer, nós temos também uma grande mexida aí na categoria Men's Physique, onde o Diogo, que é talvez o atleta brasileiro que mais ganhou shows profissionais até hoje, um atleta aí veterano na categoria Men's Physique, chegou no incrível terceiro colocado. O que você atribui para essa grande colocação aí do nosso brasileiro Diogo Montenegro? Renato, eu acredito que o Diogo sempre tem alguns atletas, acho que você lembra do Darren Charles? Darren Charles era o campeão de ganhar shows de bodybuilding, mas quando chegava no Olímpia, o corpo dele nunca estava tão bem. E o Diogo estava mais ou menos fazendo isso, ele estava indo muito bem nos shows regionais, que ele estava, não regionais, profissionais, mas regionais que eu falo, que ele estava competindo. Aí quando chegava num show como Olímpia, ele não conseguia ficar no pico perfeito do corpo dele. Essa vez ele conseguiu. O condicionamento dele estava absolutamente incrível, tão incrível que depois o Steve Weinberger e o Tyler e o meu irmão vieram conversar comigo e falaram: olha, o que você acha? Eu falei: olha, eu acho que ele até tem condição de ser primeiro. Os juízes, ele estava tão bem que os juízes realmente até estavam olhando na possibilidade
dele poder estar brigando pelo título. E ele não é um atleta grande, ele é um atleta pequeno, na verdade, mas ele não tem deficiências no corpo dele. Então, o balance proporcional dele realmente elevou ele muito. Poxa, e é legal a gente ouvir esse feedback, porque era exatamente isso. O Diogo não é um atleta musculoso, mas ele é um atleta de proporção muito boa, né? Você não encontra um ponto fraco nele. Ele tem dorsais completas, ele tem um peitoral cheio, ele tem um braço arredondado, um ombro arredondado, uma cintura fina, uma desproporção entre linha de cintura e linha de cintura escapular e pélvica. E não necessariamente ele era o maior, tanto que ali entre os outros atletas ele ficou ainda menor, né? Porque além de tudo tem a questão da estatura. E foi lá e se destacou. Você falou tudo agora. Isso é fundamental para os fãs e também os atletas que de vez em quando não entendem isso. Não é o maior cara que ganha a categoria de biquíni ou a categoria de men's physique, é o que não tem erros no físico dele. E o Montenegro, como você falou perfeitamente, é difícil de você falar o que ele tem que melhorar, porque ele não tem nada em desproporção no corpo dele. E por isso que ele foi tão bem. Ele combinou isso com um condicionamento absolutamente insano e ele ficou em terceiro, podia até ter ido melhor. E o Kaique de Oliveira, a galera em peso no Brasil acompanhando o Kaique. O Kaique veio de uma 7ª colocação, subiu uma posição, foi para uma 6ª colocação. Do que você viu ali, na onde o Kaique evoluiu e na onde ele fica para poder melhorar que os árbitros esperam dele? Olha, para começar, eu quero iniciar como promotor, produtor do Olímpia, juiz. Pessoas que estão falando que o Kaique desapontou ou foi mal, não conhecem ou não têm entendimento do esporte. O Kaique é o 6º melhor corpo do mundo. Como que uma pessoa que é 6º melhor do mundo pode desapontar? Tem 6 bilhões de pessoas no mundo, ele é o 6º melhor na categoria dele no mundo. Ele estava fenomenal, ele está competindo com outros atletas de genética, a elite da elite do mundo, em termos de genética, e ele ficou em 6º. A diferença entre o cara que está ficando em primeiro e em 10º, se você ficar em 10º no Olímpia, você não desapontou. Você foi bem, você está entre os 10 melhores do mundo. Eu achei, o que ele podia fazer talvez para ir um pouquinho melhor? Cariani, talvez, eu acho que o condicionamento dele podia talvez ser um pouquinho melhor, ele podia melhorar ainda um pouquinho mais, mas ele melhorou tremendamente as poses dele. Eu acho que as poses dele podem ainda melhorar mais? Podem, mas você compara o Kaique de hoje e o Kaique do ano passado, ele é um atleta sem dúvida superior. E é só isso que você pede como atleta. Se ele continuar nesse nível, o que você acha que vai acontecer com ele? Um dia ele vai se tornar Mr. Olímpia. É uma questão de ter consistência e evolução no físico. Veja o que aconteceu com o Diogo. Nunca tinha chegado nos 5, ficou em terceiro. Se o Kaique está mostrando uma consistência fenomenal e tem um futuro pela frente. Show. Classic Physique. O Ramon quase infartou o coração dos brasileiros. Para você ter uma ideia, Tamer, o Ramon chegou a se tornar o top 5, trend top 5 do assunto mais falado no Twitter Brasil. De todos os assuntos falados no Twitter, o Ramon chegou no trend top 5 no sábado. Os brasileiros foram à loucura quando o Ramon Dino posou do lado de Sebum. Chris Bumstead versus Ramon ali posando, a galera entrou à loucura. Você, como brasileiro, também ficou feliz em ver ele ali estreando no Mr. Olímpia com tamanha categoria? Sem dúvida. Eu acho que o Ramon é a maior surpresa positiva do Olímpia. E até mais do que a Franciele ou a Ângela, porque vamos ser honestos, eu ficaria chocado se o título não tivesse ido para a Franciele ou para a Ângela, porque elas eram as duas favoritas, conseguimos ainda pegar duas outras nos 5 melhores. Agora, quem realmente mostrou um potencial fora dos limites possíveis e imagináveis era o Ramon. Mas vamos voltar para trás e falar o que aconteceu.
eu estou promovendo o maior show do mundo. Telefonema sem parar, correndo de um lugar para o outro. E meu querido amigo Renato Cariani me liga e é difícil você até atender o telefone, mas quando o Renato me liga, eu sei que é uma coisa que realmente... Ele sabe que eu estou ocupado, ele sabe que é quase impossível fazer alguma coisa, e ele me liga, Tamer, eu preciso de uma ajuda. O voo do Ramon foi atrasado, foi cancelado, na verdade, da República Dominicana. E a gente teve que mover todos os passos, todas as barreiras possíveis e imagináveis, conversando com o Jim Mannion, com o Steve, com a Sandy, tentando modificar as coisas, mas conseguimos inscrever ele no evento. Eu falo para você, se não fosse o amor e o carinho que nós temos pelo Renato, pelo apoio que a Max tem dado pelo fisiculturismo mundial, talvez o Ramon não poderia nem estar no palco. Seria uma tristeza, mas nós mexemos o mundo para poder fazer isso acontecer e ele não desapontou a gente, né, Renato? Não desapontou. E ele arrancou elogios de Shaw Ray, ele arrancou elogios e a surpresa. Quem ficou assustado com o Ramon? Phil Heath. Phil Heath ficou assustado com o Ramon porque durante a apresentação do Mr. Olympia, Phil Heath estava fazendo um podcast e viu ali Ramon no podcast e ninguém tinha citado o Ramon. Ele olhou e falou assim, olha esse cara. Olha esse cara para mim é a maior surpresa do Mr. Olympia. Olha esses braços, olha essas proporções. Shaw Ray viu Ramon do lado do Sebum e disse, esse rapaz tem o mesmo tamanho de Chris Bumstead, ele não tá perdendo nada pro Chris Bumstead. Você ali, Tamer, vendo ali, acompanhando ali os árbitros se impressionaram com o Ramon? Extremamente. Você pegar um atleta como o Ramon, que veja a evolução dele, que ele teve. Ele ficou em segundo lugar para se qualificar. Então, o fato, se ele tivesse ficado entre os 15 primeiros, eu acharia que ele já tinha surpreendido todos. É isso que a gente tem. Se ele tivesse ficado em 15º lugar, eu ia falar que ele tinha feito um trabalho incrível, né? Primeira vez no Olímpia, só para o pessoal ter uma ideia, o Phil Heath, que ganhou a Olímpia 7 vezes, o primeiro Olímpia dele, ele ficou em 5º lugar. Depois que ele não fez 2 Olímpias, porque o Ronnie falou que ele não estava pronto ainda. Então, o que o Ramon fez foi mais impressionante do que o próprio Phil Heath. No primeiro ano que ele se qualificou, ele foi lá e conseguiu ficar entre os 5 primeiros. Se isso não mostra potencial, nada mostra. Eu fiquei chocado com as costas dele. Eu falei num podcast que o Zancanelli estava um pouco mais completo, porque a frente e as costas dele, quando ele, na última competição, estavam mais completas. Eu não sei o que aconteceu com o Ramon durante esse tempo. Talvez foi o meu treino de costas com eles. Acho que vocês têm que checar o treino de costas que eu fiz com o Ramon aí, porque alguma coisa aconteceu. Ai. Bom, e falando sobre a categoria biquíni, nós demos aqui uma boa olhada na categoria biquíni e chegamos à conclusão que a campeã biquíni foi incontestável, apresentou um físico incrível. E a nossa brasileira Isa Pessini, dentro da sua opinião, o que ela pode vir a buscar para o próximo ano, Tamer? Eu acho, então, pessoal, eu sei que eu estou talvez repetindo muito nesse ponto, mas eu acho que quando eu vim aqui para o Brasil, não é só para a gente melhorar shows, né, Renato? Como eu e você, a gente fala isso até fora, a gente tem que, assim, fazer os fãs entenderem como o esporte é. E a Isa também não foi mal, só que é uma mistura entre arte e ciência. Você é um cara de ciência, um químico, mas o corpo não é 100% vai responder da mesma maneira. Se você tomar 1000 miligramas de café um dia, se tomar 1000 miligramas de café no outro dia, você vai se sentir exatamente da mesma maneira, Renato? Não. Vai. Não é uma ciência exata. Então, a Isa, eu acho que o primeiro show que ela fez no Tampa, o corpo dela tá mais arredondado. Aí ela foi pro Arnold, ela começou a ficar um pouquinho mais, parecendo um pouquinho mais magra. Um pouquinho. E aí, essa vez, o corpo dela se desgastou um pouquinho.
na minha opinião. Ela perdeu o arredondamento do corpo dela, que é vital nessa categoria. Que é o que a gente via nitidamente na campeã, né? A campeã estava nessa forma, bem arredondada. E isso é um ajuste muito pequeno, né? Não é uma coisa, é um ajuste talvez de um aumento um pouco nas calorias, nos carboidratos, um pouco mais de descanso. O que ela estava falando para mim, que era muito comum, o meu metabolismo é muito rápido. Eu fiquei sabendo que o seu metabolismo também é muito rápido. E muitas vezes, quando o atleta está fazendo um processo de carb up, que é para você se encher, você começa a comer mais comida, em vez de você ganhar peso, em alguns atletas, a comida acelera o metabolismo e perde o peso. E isso aconteceu com a Isa. Não sei se isso já aconteceu com você, Renato. Entendi. Não, isso é principalmente na questão de metabolismo mais acelerado, né? Principalmente quando você vem de 3 preparações seguidas. O corpo, ele sente esse estresse. É muito comum. E geralmente na terceira preparação não é o seu melhor físico. Sim. E esse, você começa a comer mais, em vez de ganhar peso, parece que acelera ainda mais a sua taxa metabólica. E foi isso que aconteceu. Já aconteceu isso comigo no passado, aconteceu com ela, isso é uma coisa normal, não é uma coisa rara até, na verdade. Ela só tem que fazer alguns ajustes muito pequenos. Eu acho que, em geral, o Brasil, meu Deus, que orgulho, que orgulho. O Brasil deu um show, né? Eu acho que o brasileiro é muito torcedor, muito apaixonado, ele vai sempre querer mais. Então, pô, o Ramon top 5, podia ficar no top 4. Poxa, o Kaique podia ficar no top 4. Poxa, o Diogo podia vencer. Mas é o amor que nós temos pelo esporte, isso é absolutamente normal. Mas temos que tirar o chapéu para os nossos atletas. O que eles fizeram foi incrível. Representaram muito bem o nosso país, não é, Tamer? Sem dúvida, mas, de novo, eu acho que o Brasil, em geral, deu um orgulho incrível. E, de novo, não só pelo físico. O físico do atleta é uma parte pequena do atleta. O brasileiro se comportou de uma maneira, de uma classe, de uma incrível classe no palco. Depois que os atletas brasileiros, que talvez não foram tão bem quando pensaram, se comportaram com muita elegância com os outros atletas, eles lembraram que todo momento eles não estão só representando eles, estão representando as companhias, estão representando o país, os fãs, e você se mostra um campeão, não nas vitórias, mas nas derrotas, e os brasileiros deram um show de profissionalismo durante esse Olímpia, que me deixou extremamente orgulhoso. Eu fiz alguns vídeos no Muscle Contest, no canal do YouTube da Muscle Contest, comentando sobre isso.